Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O convidado de hoje vem da Trofa, mas reside em Lisboa desde 2024. Começou no stand-up em 2022 e é o autor da rubrica Se é para isto não contem comigo, todas as terças e quintas à tarde na Mega Hits. E é a cara do Le Bull Night Show que sai todas as terças-feiras no YouTube. Ele é o João Miguel Costa. João, como estás? Tudo bem? Olá, Hugo, muito obrigado pelo convite. Eu confesso que a primeira vez que vi até já tive a oportunidade de partilhar isso contigo numa atuação em que convivemos, em que eu te pude dizer que quando vi a primeira vez este podcast não só achei a ideia boa, como é daqueles em que pensei, gostava de ir. Sinto que... E pronto, depois acabaste por me fazer o convite e eu Claro. também confessei-te isso. Sim, porque eu gosto... acho que se fala pouco de comédia para a malta que gosta de comédia em Portugal. Fala-se muito de comédia ou com pessoas da comédia, mas sim, pouco se calhar sobre muitos podcasts de conversa de comediantes, Sim. não é? E comediantes conversam sobre futebol e tem que ter sempre assim um Exatamente. conceito diferente. Pronto, mas... E é quase um concurso de quem é que leva o melhor ângulo, não é? Para lá. Exato. Estão todos a tentar fazer comédia ali e aqui podemos estar só a falar a sério sobre comédia. Eu gosto disso. eu adoro. Desculpa corrigir-te aí, que mal. posso ter sido a dizer mal. Na Mega Hits é terças e sextas. Não sei se eu tive aí terças e quintas. Não. Eu fui ver ao Instagram e posso ter visto mal. É terças e sextas. Pronto, terças e sextas está feita a sim, correção. Sim, está corrigido. Só para a malta não estar à quinta no carro, meter e tipo, este gajo não apareceu outra vez. É às 5h30, certo? 5h30, certo. Pronto, ok, então pronto, essa parte não ficou muito mal. Então, e olha, primeiro antes de mais, obrigado por essa consideração, não é? Eu confesso que é das coisas que me tem dado mais gozo é quando eu agora pergunto a alguém, olha tenho um podcast novo, gostava de convidar para participar, não sei se já ouviste. Por norma, a resposta é assim, já ouvi alguns. Portanto, quer dizer que Sim. Pelo menos no meio a malta está a ouvir. Sim, eu acho que os comediantes raramente skipam estes, não é? Tipo, sim, se for interessante, isto podia ser muita gira em conceito e depois a entrega não ser interessante para comediantes, nem para público, mas pelo menos para comediantes parece estar a ser. E diz-me só uma coisa, antes de começarmos a falar sobre o comediante que trouxeste e o beat ou a piada que trouxeste, o que é ao certo o Le Bull Night Show? Porque eu já vi coisas soltas e fico na dúvida que aquilo é um talk show, é um podcast, qual é que é a cena? O objetivo até passa um bocado por isso, por criar essa dúvida, no sentido em que aquilo quando se começou a preparar, o formato chegou-se a pensar num talk show de forma mais pura, mas isso exige algumas questões, como a malta acompanha os talk shows lá fora, exige outras questões que eu acho que cá em Portugal ainda é difícil implantar, se bem que estavam reunidas as condições, diria, do ponto de vista de recursos humanos, etc. Havia essa possibilidade. Eu acho que era mais tipo, eu não sei ainda ao certo, os que existem, que é 5 para a meia-noite, diria, os que existem são mais conhecidos, 5 para a meia-noite, o do Herman agora aquilo também é mais ou menos dentro desse registro, mas aquilo entram sempre ou sketches no meio, ou esse tipo de situações, ou stand-up, ou algo do género. Já tentámos fazer com stand-up no fim também, poderá ser algo que poderá continuar, mas também inicialmente aquilo era para ter, quando eu comecei a preparar aquilo, pensou-se em ter uma conotação de desporto, mas depois fomos fazendo pilotos, etc, e fomos percebendo que se calhar era melhor ser mais abrangente, e neste momento tornou-se basicamente um espaço onde fazemos um misto entre entrevistas, ou seja, o convidado vai lá e falamos um bocadinho sobre ele também, sobre aquilo que ele fez e aquilo que pretende fazer no futuro, e depois tentamos também trazer um bocadinho o convidado, porque nem sempre são comediantes, há comediantes e também há não comediantes, e quando não são comediantes é giro também tentar trazê-los um bocadinho para o nosso mundo, quase que os colocando numa posição de tenta também aqui ser engraçado neste momento, ter aqui um conceito e de que forma é que tu te consegues chafar dentro deste conceito, e às vezes também aproveitar para eu próprio ser mais criativo, no sentido de eu levo lá um surfista e o que é que eu consigo fazer de engraçado com a profissão dele ou algo do género, ou seja, é muito também dentro deste, é um desafio para mim de... noutros temas, não é? Isso é fixe. Sim, para me obrigar também a criar dentro de outros temas, e também há outras questões, que é quando tu em Portugal podes tentar criar um projeto e tu queres ser demasiado específico ou fechá-lo dentro de um conceito, e depois vais percebendo que
ou não consegues chegar às pessoas que querias chegar para que isso seja execuível, ou percebes? Então eu que ainda não tenho... Eu diria que uma prova disso é este podcast, não é? É um bocadinho... Mas pronto, não, mas diria que é diferente, porque aqui tu falas só sobre humor e acredito que não seja difícil para ti que os comediantes venham cá. Certo. Eu digo muitas vezes, se eu quisesse fechar aquilo a algo mais específico, eu iria precisar de certas pessoas, porque depois as coisas também precisam de ter resultados, principalmente no meu caso que tem uma marca associada, se bem que nunca houve essa pressão por parte da marca para que isso tivesse resultados, eles deram uma liberdade total para que as coisas fossem acontecendo devagar, mas acontece isso, ou seja, tu depois vais ter que ser sempre um bocadinho mais abrangente que aquilo que estavas a pensar que ias ser. Tu achas que vais conseguir ser mais fechado e depois não. Tens conseguido navegar, não é? Por essas linhas que surgem. Sim. Um bocadinho por causa para já tem sido mais comediantes porque é o mais fácil de chegar também. Onde estás mais próximo, não é? Tipo, os convidados, eu ainda não sou uma pessoa tão inserida cá em Lisboa, não é? Cá no meio estou a inserir-me aos poucos, e então tipo, há ainda alguma dificuldade às vezes em conseguir arranjar outro tipo de convidados, então tem sido mais dentro dos comediantes. Mas olha, isso por acaso é uma coisa gira, que devemos chegar a esse ponto que eu, quando estava aqui a pensar no comediante que tu vais agora falar da sua piada, não é? Como é óbvio, eu sei sempre quem é a pessoa, não sei qual é a piada, eu pensei um bocadinho nesse tema aqui da tua vinda para Lisboa, mas vamos lá chegar. Portanto, se calhar para começar o nosso pequeno tolo exercício, eu queria então te convidar agora a dizer quem é que é o humorista ou a humorista que trouxeste hoje e qual é que é a piada ou beat que gostarias que dissecássemos aqui em conjunto. Eu pessoalmente, eu não sei quem foi, não sei se queres revelar aqui quem é que foi o sacana que trouxe cá o Bill Burr. O Bill Burr foi o Pedro Alves, foi o filho da mãe do Pedro Alves. Pois foi, até é o penúltimo episódio, é o último, não é? É uma coisa do estilo, sim. Exato. Que eu já não me dá a lembrar quem é que tinha sido, mas pronto, é o meu comediante favorito, era aquele que eu queria trazer, é o que tem os beats beats, se calhar, que eu mais admiro, e também até porque está um bocadinho mais dentro do meu registro. Este comediante que eu trago hoje, Nate Bargatze, não é um comediante que se calhar está tanto dentro do meu registro, não é? Ele é um bocadinho mais ele é um bocadinho mais deadpan do que eu, diria, um bocadinho mais calmo, fala mais devagar, diria também isso. Mas apesar de não ser um comediante com o qual eu consigo retirar muito em termos de estilo, é um comediante que me faz rir muito e que eu gosto muito da forma como ele faz stand-up. Adoro, e isso também adoro o Nate. Pronto, e depois o Nate tem uma coisa que a mim me deixa, que eu gosto e que acho que nos inspira, que é o percurso. Ou seja, ele agora em 2024 foi o comediante que faturou mais em stand-up no mundo. Vendeu mais de 1 milhão de bilhetes ou uma coisa assim. É um absurdo, mas ele tem um percurso bastante longo, ou seja, ele é daqueles comediantes que tu começas a ver a aparecer e dizes, ui, olha este que apareceu agora, e depois vais ver e não apareceu nada, tipo, faz stand-up há 20 anos de carreira. São 20 anos de carreira, sempre no hustle, sempre a dar no duro. E então, tipo, eu também admiro isso. E depois admiro uma coisa que ele tem, que é, ele tem a capacidade, tu também fazes um bocado isso, que é, eu sinto que em Portugal existe um bocado esta ideia de que já não se podem bem fazer, já não é muito tão bem-vindo as piadas da dicotomia homem-mulher, estás a perceber o que eu quero dizer? Aquelas piadas entre marido e mulher. O Nate é um gajo, assim, muito... ou seja, existe aquela noção... E que é o comediante clean, não é? E o Nate Bargatze, se calhar, é o exemplo de um comediante de mais sucesso que está neste momento no mundo aí, que é clean. E clean nos vários sentidos, que é, não é dizer palavrões, lá está, como tu dizes, ele é muito, muito limpo, nota-se que é muito cuidado na escolha de palavras e faz realmente coisas muito, vamos dizer, tradicionais, não é? É ele e a mulher, é ele e a filha. Mas depois os ângulos... Se calhar é esse o exemplo da piada que não, por acaso não é, Mas força, diz lá qual é que é a piada que é para... Ok, então pronto, a piada é do... Eu estou aqui na nota porque é para não me enganar a dizer. Claro, força, mas é no special do Tennessee Kid, que acho que até foi o special que o elevou mais e que o trouxe mais para a berra. E a piada ele está a falar sobre o casamento dele. Eu se calhar vou fazê-lo em português, é mais fácil por estar aqui depois a traduzir. Ele está a falar sobre o casamento dele e diz que aquilo que é mal organizado, ou seja, que foi organizado com muito pouco budget, que é um casamento mau, etc. E ele está a dizer que sugeriu à mãe que fosse ela a escolher o DJ. É tipo, não sei o que é que me deu na cabeça de pedir a uma senhora com 50 anos, pá, olha, tu por acaso não estás a par de como é que estão aí os DJs na praça? Quem é que está a cena? Como é que está a cena do DJ aí na praça? E ela trouxe um mais velho do que ela
Sim. que passava, tipo, passou músicas, 3 vezes a mesma música, embebedou-se. E pá, ela é uma parte, que é esta é que é a parte mesmo da piada, é que é a piada que eu trouxe, ou seja, que ela é um corte que eu acho que é muito engraçado, que é, ele diz, ele só tinha uma perna. O E DJ. depois diz, Sim. sim, ele diz, ele só tinha uma perna, a sério. Mas está-se bem, tipo, ninguém ligou nada. Até ele começar a fazer as neiras. E aí a malta começou, porra, pá, ele também só tem uma perna. É tipo, eu acho, isto é pequenino, ou seja, isto é tudo dentro de um beat maior, mas esta capacidade de ele ir buscar, porque imagina, eu acredito que ele efetivamente só tivesse uma perna. Sim. Mas aqui há vários caminhos para esta piada, que é, ou isto aconteceu mesmo, e ok, tem imensa graça, e é fixe na mesma, porque realmente ele observou, e aí é só observar e tirares para o teu texto. Ou então, ele se calhar começou a pensar, isto já estou a pôr-me na cabeça dele, que é como é que poderá ter sido o processo, que é, se calhar ele não tinha mesmo só uma perna, mas na cabeça dele ele começou a pensar, tipo, pá, se calhar aquele exercício de o que é que poderia ser pior do que isto que ele está a fazer, pá, sei lá, só se ele só tivesse uma perna, tipo, alguma coisa deste género, ou então ele tinha mesmo só uma perna e ninguém reclamou, e ele é que criou depois a ideia de que na cabeça dele, quando ele começou a fazer as neiras, ele próprio é que pensou, porra, mas ele também só tem... Eu acho provável. Eu suspeito o seguinte, e achei interessante tu fazer aquela parte de dizer que eu também faço muito coisas sobre eu e a minha esposa e os meus filhos, né? Portanto, esse paralelo, porque eu pelo menos dos meus textos, partem sempre de um ponto de verdade, ou seja, pá, a premissa base daquele texto tem uma verdade, foi algo que aconteceu. Portanto, eu acredito, e quando vejo Nate Bargatze, sinto que ele está a dizer coisas que aconteceram. Pois Portanto, é, não sinto que ele fabrique situações. E depois, a partir daí, é sobre o ângulo muito específico e o ponto de vista muito específico que ele tem, a forma que ele tem de ver o mundo. E isto é um ângulo que dá para quase tudo. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, isto é muito maior do que parece nesta pequena piada, que é, nós começamos a reparar nos problemas das pessoas ou nos defeitos nas pessoas, mais à medida que vamos ficando chateadas com ela ou à medida que elas nos vão desagradando, não é? Sim. É como aquele árbitro que está a arbitrar a nossa equipa e quando ele começa, e só quando ele apita uma falta contra a tua equipa é que tu lhe chamas careca. É o careca também, pá! Sim. Também. Sabes, não, tipo, isso é muito tipo, se tu soubesses de repente que o gajo tinha problemas pessoais muito graves, vai-te certo, e a puta da tua mulher, por acaso eu e a minha mulher vamos disparar. Pois, pá, pronto, pá, divórcio também é difícil, não é? Senhor juiz, desculpa. Sim, de repente muda a tua perspectiva, não é? Exato. E ele tem também, isso tu disseste é interessante, que é, eu acho que também que ele parte sempre de um ponto de vista da verdade, e ele parte de uma coisa que eu gosto dele é que ele parte às vezes de coisas mais pequenas e depois transforma aquilo em algo maior, ou então, por exemplo, há uma parte também, não sei se é no Tennessee Kid, em que ele diz, desculpa estar a dizer já outra, mas não, vamos isso. Eu enumerei aqui várias que eu gosto dele, portanto também quero chegar a elas. Mas ele tem uma que ele diz que a mulher queria ir visitar os pais dela e os pais separaram-se. E ele começa a dizer, tipo, mas eles é que se separaram, não fui eu, porque é que eu tenho que estar a visitar várias casas? Eu é que tenho culpa nisso. E ele diz que depois ela aprendeu uma expressão nova, que foi, eu quero ir de uma vez por todas. Eu acho que é assim que a tradução é mais ou menos esta. Como? Quero ir visitar os meus pais de uma vez por todas. É tipo, bora lá. Quero muito ir visitar os meus pais. E usa a expressão, não é assim que se traduz, acho eu. Em inglês acho que é... não me estou a lembrar agora. Uma vez por todas seria once and for all. Não sei se é isso que ela mas diz. É diferente. Não me estou a lembrar. Era outra expressão mais específica que eu não me estou a lembrar. Porque é meio de calão. Okay. Mas ele diz isso e diz, ela nunca tinha usado esta expressão na vida. E começou, de repente parece que ela teve com alguém no seu dia e o gajo chegou ao pé dela e disse assim, olha, toma esta expressão e usa 50 vezes com o teu marido só para o irritar. Sim. E ele pega só nesta pequena expressão e depois constrói ou aconteceu mesmo tipo tudo à volta. Sim. Que é, eles vão visitar os pais, é tipo, ele pronto, então vamos à casa do meu pai e depois vamos à casa da minha mãe. E ele diz, isso não é numa vez. Exato. Tu não sabes o que é que a expressão significa. Eu gosto muito dele. Nota-se que ele pega, é um bocadinho Seinfeldiano nesse sentido, que é, ele pega em coisas muito pequenas de uma frase, de uma expressão, e ele gosta de desconstruir. Não sei se tinha aqui algum exemplo que seja específico sobre isso, por acaso acho que não, mas é algo que ele faz muito bem. E depois ele traz isso, é que ele pega aqui numa coisa que é bastante interessante e que nem tem tanto a ver com questões de casal, não é? Isto é uma questão que podia ser com um amigo ou com outra pessoa qualquer. E depois ele traz isso para casa e aí sim já é uma questão de casal que é,
nós ficamos sem nos falar por causa daquilo, 24 horas, e ela vai dormir, e depois eu nunca sei, tipo, eu não sei quando é que a discussão acabou, eu não sei o que é que eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá, espero que ela venha ter comigo, depois ela não aprendeu, não sei o que é que lhe aconteceu na escola, que ela não aprendeu a palavra desculpa, não lhe ensinaram alguma coisa do género, então tipo, ela vai para a cama e eu fico a matutar naquilo, e no dia a seguir vou ter com ela e digo-lhe, mas não é isso que significa a expressão, ou seja, eu fiquei a acumular aquilo, a minha vontade era ir lá à meia da noite, acordá-la e dizer, não é isso que significa a expressão. Sabe o que é engraçado? Tu há bocado falaste nisso, que é, tu estavas a fazer agora o texto dele, mas estavas a pôr os teus traços na tua forma de fazer, que é, tu puxas um bocadinho mais pela emoção. E ele ele é calmíssimo, é deadpan, é uma espécie de falso sonso, não é? Faz-se passar por burro, às vezes é alguma das piadas. Mas é que é isso que eu acho que eu a certa altura comecei a perceber, que apesar de ele não ser um comediante com um registro de performance tão parecido assim comigo, há várias coisas que ele diz e várias piadas que ele faz com as quais eu me identifico bastante e piadas que eu poderia fazer no meu texto, mas colocando obviamente uma emoção diferente. Ou seja, às vezes, o que significa que nós todos, às vezes comediantes, podemos pensar nas mesmas coisas, digamos assim, mas depois cada um de nós vai dizer à sua forma. E que a entrega conta muito. Ou seja, a minha entrega é uma, a entrega dele é outra, e percebes? Eu acho que, acaso, que é giro pensar nós isto. Estivemos juntos, não é? Estivemos no Comedy Club e vi tatuar. Eu lembro-me da tua piada do... Como é que se chama o gajo que fugiu do Fábio Cigano. Do Fábio Cigano, é mais. Estou a dizer que eu sou o gajo que, se eu visse que se saiu na notícia, não é? Se virem o Fábio Cigano, venham à polícia. E eu acho que eu vou dizer, eu ia à polícia para dizer, só para dizer que eu não vi o Fábio Cigano. Sim, mesmo que eu o visse. Mesmo que eu visse, nem mais. E eu sinto que ele poderia fazer isso, não é? Só que ele punha-se mais naquela postura do sonso, que é, jogava a emoção é a mesma, eu também não sou um gajo de correr riscos, é óbvio que não vou, se eu vir um fugitivo procurado, não vou correr o risco e arriscar a minha vida de dizer que fui eu que o vi. Se calhar faria o mesmo género de piada, que é, aliás, eu ia à polícia e à esquadra dizer só para avisar que eu não vi, só que ele faria aquela entrega do sonso, tipo, eu não vi, ok, só pronto, ok. Pois, é isso, seria essa. Tem a ver com a entrega, porque na verdade vocês têm, e essa é a parte onde há bocado te vai falar, eu queria chegar, por norma, ou tem acontecido já vezes suficientes nos episódios que eu gravei, o comediante que convidado e a piada e o autor da piada que o comediante traz tem algum overlap, alguma coisa comum entre eles. E neste caso eu acho que tu és o contraste, pelo menos em forma, és um contraste gigante, porque ele é lento, é calmo, demora o seu tempo com as palavras, e eu contigo não, acho que estou sempre a 8 segundos de uma punchline. Tu tens o ritmo muito rápido. Então eu até estou curioso, e tu partilhaste ontem que a noite acho que foi porreira, correu boa, mas tu disseste, eu senti-me um bocadinho em baixo porque já não atuava há uma semana. E como tens um ritmo rápido, isso é suficiente para as palavras não estarem exatamente na ponta da língua como tu porque estás há muito uma ideia, desculpa, interromper, mas só mas era isso, porque há muito uma ideia, e eu lembro-me de acontecer isto por exemplo, com o João Pedro Pereira, que é um comediante também, por acaso é rápido, também é rápido, que é, eu acho que há uma ideia de quem está a ver, e as pessoas, claro, que estão a ver não notam tanto, que é, como aquilo às vezes é um bocado caótico, há uma ideia de que aquilo não é sempre exatamente igual palavra por palavra, entrega por entrega. Mas a verdade é que o que nós tentamos enquanto comediantes todos, e eu não fujo à regra por ser mais rápido, é que aquilo seja palavra por palavra, entrega por entrega, porque isso é que é o nosso trabalho, porque nós sabemos que há ali um pormenor na entrega que, não correndo bem, a piada perde sentido. Aquela piada naquele momento, com aquela intuação, aquela palavra. E eu tenho uma dificuldade enorme que tento corrigir nos últimos tempos. É uma coisa, acho que são 2 defeitos graves da minha parte. O primeiro é que, se eu entrar com pouca energia no palco, também porque nós fazemos pouco tempo cá em Lisboa, no sentido em que as slots são mais curtas, são entre 7 e 10 minutos, então não dá para tu recuperar assim tanto a tua energia. Verdade. E o que eu sinto é que quando eu entro com uma energia mais baixa, eu dificilmente consigo ao longo do set, ou até ao final do set, colocá-la no ponto em que eu gosto dela, ou seja, a minha energia alta. E a outra dificuldade que eu tenho, isso eu acho que vou melhorando ao longo do tempo, e se calhar até me vou ficando, não sei, a maturidade vai-me trazer isso, que é não ter tanto medo do dead hair, ou seja, do silêncio, estás a perceber? Sim. Ou seja, o facto de eu ter punches a cada 5, 6 segundos, não sei se tem só a ver com o meu estilo ou com o meu receio de ter as pessoas em silêncio. Eu acho que é isso, eu faço aquilo por medo. Sim. Ou seja, quando conto uma história mais longa, quando eu aumento o tamanho de uma premissa, eu estou em palco, faço aquilo, e depois chego a casa e o meu pensamento é, esta premissa é muito grande, eu passei sofrimento, eu tive um sofrimento demasiado grande enquanto estava a fazê-la. Estás a ver?
e há comediantes que conseguem fazer isso super bem e eu admiro isso, pá. Isso para mim é genial. Tu conseguis estar ali. Aquelas coisas de se ensinar, se começares a ensinar a alguém stand-up num dado momento, tu dizes logo, não tenhas medo das pausas, tens que pausar o tempo suficiente entre premissa, entre setup e punchline, depois da punchline, às vezes reforçar a punchline. E eu também era um gajo que falava muito rápido, e falo ainda, para dizer a verdade, mas fiz ao longo dos meus anos um esforço consciente para, no mínimo, eu tenho de articular bem as minhas palavras, que é para depois não ter medo de encarar silêncios, ou porque não queria que não me entendessem por estar a falar rápido. Portanto, claro, eu empatizo muito com o que estás a dizer, mas acho que eu não tenho a capacidade de produzir punchlines como tu tens, porque é brutal, são imensas. Então ontem estava a falar com uma rapariga que estava a fazer agora há pouco tempo, a Gabriela, e ela estava a dizer, fiz só 5 minutos, e reparei no relógio e fiquei um bocadinho em pânico. E eu disse, pois pá, porque 5 minutos são para aí, vamos dizer, 15 punchlines, entre 10 e 15. E isso, se calhar, seria o meu ritmo, que é uma a cada 30, uma a cada 20. Tu, na realidade, fazes tipo 40 punchlines nos mesmos 5 minutos. Disse 15, mas 15 é 5. Então é interessante. Sim, o Pedro Alves já me tinha dito isso. Que vem de uma certa insegurança. Mas é mesmo. Acredita que é, porque eu, por exemplo, aquilo que eu gosto mais, e eu sei que isto é estranho de dizer, mas há aqui uma questão associada que é aquilo que eu quero fazer no futuro, o caminho pelo qual eu quero seguir no futuro em termos de comediante é que se calhar tenha mais histórias, que as coisas sejam mais alongadas. Hoje em dia, se calhar, eu tenho um beat com 3 minutos e aquilo é punch, fechou, vamos para outro beat, punch. E eu gostava, se calhar, que as coisas ficassem, e estou a tentar fazer isso aos meus beats também, que é torná-los um bocadinho mais longos, dar-lhes ali alguns momentos de maior pausa, de tranquilidade. Para isso que é que eu preciso de ganhar coragem. Mas eu acho que isso é a maturidade que traz a coragem, não é? Para todos os efeitos. Olha que não sei, por acaso, às vezes até acho que pode acontecer o contrário. Malta que faz há pouco tempo e que, ou por desconhecimento de causa, que não tem medo, que é completamente, não é? Não sabe avaliar os riscos. Conto malta como eu, que já faço já há muito tempo, que às vezes já sou muito averso ao risco e demoro muito a escrever coisas novas. E há malta que se lixa, que vou eu, olha, correu mal, que se lixa, tento de novo já daqui a 3 dias uma coisa nova. Portanto, não sei se, isto para dizer o quê? Não fiques à espera, ou não penses que isso resolve com o tempo, percebes? Se estás com essa vibe, se estás a trabalhar com esse objetivo, faz, e pronto, e se corre mal umas vezes, depois corre outras bem. Há uma questão que também não se fala muito, se calhar, na comédia, ou as pessoas que podem ter algum problema a dizer, que é, eu não tenho problema nenhum dizer isso, que é, eu acho que há também aqui a questão associada de, eu, por exemplo, chego ao Comedy Club, eu acabei de chegar a Lisboa há pouco tempo, e estou-me a inserir ainda no meio. Certo. E isso aumenta, para todos os efeitos, aumenta o meu medo de falhar. No sentido queres jogar seguro, queres mostrar que és bom, que é para as pessoas te conhecerem como um bom comediante, para depois teres o crédito para fazer as coisas novas à frente, não é? É isso. Ou seja, o que está na minha cabeça neste momento ainda é isso. Eu acho que ainda não convenci as pessoas todas. Muitas vezes é isso que a minha cabeça pensa. Eu estou convencido, ok? Eu, pois, francamente, sim, gosto imenso de... Agradeço, mas o ponto é mesmo esse. Ou seja, isto não é... Isto é um pouco contraproducente. Ou seja, isto não devia funcionar assim. Isto não é assim que tem que funcionar. Mas, se nós formos honestos, e eu não vou estar aqui a mentir, o meu subconsciente e o meu inconsciente pensa isto. Que é, vamos convencer as pessoas todas e depois delas saberem... Porque o que tu queres é que quando tu falhes, as pessoas pensem, sim, ele falhou, mas eu já ouvi acertar algumas vezes. Estás a perceber isto? Sim. E isso é que acaba por ser contraproducente e que faz com que tu coloques menos... Eu, se calhar, desde que cheguei a Lisboa, desde que estou a atuar em Lisboa, eu adicionei 5, 6 minutos novos ao meu texto. Certo, e se calhar no Porto... Não, em Lisboa estou para aí há meio ano, nem isso. Ok. Mas eu estou tipo, adicionei tipo 6 minutos, 7 novos ao meu texto. No Porto, em meio ano, provavelmente eu construí 15. Certo. Então, porque já tinha mais à vontade. Onde falámos no início também, eu queria chegar aqui, que é, primeiro, as diferenças entre a comunidade ou o estilo de comédia no Porto e no Lisboa, acho que são naturais, da mesma forma como também haverá entre Boston, Nova York, Chicago e Los Angeles, quer que seja, portanto, isso na realidade não me preocupa muito. Compreendo aquilo que dizes de lá os sets são por norma maior, portanto dão-te mais oportunidade para brincar e por sua vez dão-te mais oportunidade para criar textos mais rápido, de acordo. Acho que faz falta spots de mais longos em Lisboa neste momento.
Mas onde eu queria chegar é, a decisão de vir para Lisboa foi então uma decisão motivada pela ambição de carreira, portanto por sentires que aqui virias para eventualmente ter mais oportunidades, ou foi uma coisa completamente à parte e apenas Lisboa apresenta-te outros desafios do ponto de vista da carreira para a comédia? Eu podia dizer-te isso se a minha namorada não estivesse aqui à minha frente e ela é de Lisboa, portanto eu vou ter que okay, dizer, que eu vim para cá porque ela é daqui, não é? Okay, portanto eu vim para cá para namorar muito tempo com ela. Agora que já fiz este preâmbulo, vou passar para a parte que... Não, eu por acaso vim mesmo por causa... Comecei a vir mais para Lisboa porque comecei a namorar com ela que é daqui, não é? Sim. E depois de cá estar é que comecei a atuar mais vezes no Comedy Club. E confesso que aconteceu-me tudo mesmo muito rápido, ou seja, eu atuei meia dúzia de vezes, algumas vezes no Comedy Club, algumas vezes na Discordia e mais algumas noites que ele teste e assim. E o que aconteceu foi que eu diria que se calhar no espaço de 15 dias eu recebi uma proposta da Bull para fazer um talk show com eles e recebi uma proposta da Mega Hits para trabalhar lá. Brutal. E entretanto fiquei regular no Comedy Club também. Ou seja, juntaram-se 4 coisas: Bull, Mega Hits, Comedy Club de estar regular e de ser regular também, diria regular nas noites aqui de Lisboa, no circuito, e namorar com uma pessoa de Lisboa. Ou seja, estas 4 coisas juntaram-se e eu percebi que o Porto é ótimo para fazer stand-up hoje em dia já. Tem muitos bares, o circuito está bastante crescido. Que cresceu muito aquela coisa. O stand-up está ótimo, o circuito está ótimo, mas esta palavra não é muito boa, mas é o business. Certo. Ainda está cá. E se tu quiseres viver da comédia sem precisares, porque não é fácil viver da comédia só fazer stand-up. Há malta em Portugal que faz isso para ser fácil. Mas isto não é fácil, não é? Temos alguns exemplos em Portugal, mas são pessoas que tiveram que batalhar muito para estar nesse sítio. Portanto, como não é fácil, tu teres a oportunidade de viver da comédia com outros trabalhos, no meu caso como o da Mega Hits e como o da Bull, tendo essa oportunidade também me dá mais tranquilidade para se calhar ir criando e construindo uma carreira no stand-up paralela a isso. Mas pronto, olha, fazendo aqui um callbackzinho, mas... tem que se dar tempo como o Nate Bargatze deu. Pois, porque o Nate Bargatze eu fui ver, ele foi para Chicago primeiro, creio, para trabalhar no Improv, isto no início do século, 2002, se não me engano. Depois foi para Nova York, portanto lá está esta ideia que ele próprio também sentiu que se calhar estava num sítio onde até tinha uma comunidade e tinha possibilidade de fazer stand-up, mas nos Estados Unidos o negócio está ou em Nova York ou em Los Angeles, não é? Portanto tens de estar num ou no outro. E ele que é onde tem o Cellar e o Store. Exatamente, que são assim as principais, certo, de acordo. Mas depois lá está aquela ideia que tu podes ser descoberto, como neste caso alguém claramente te viu e te descobriu e pensou, foda-se, quero investir neste moço, quer para a Mega, quer para o Bull, quer que seja. Sim, mas deixa eu só fazer aqui um parênteses, senão vou ser injusto, que é, eu também devo um bocadinho isto quando eu estava lá no circuito do Porto, quando eu comecei a fazer stand-up, pessoas como, por exemplo, a malta que me deu a oportunidade de atuar no Ferro, o Eduardo, etc. E também, depois aqui mais à frente, o Joel Ricardo Santos e esse grupo de malta, mas mais o Joel até, que foi uma pessoa que pegou em mim e que disse eu tenho muitos shows, há um espaço para atuar antes deles. Eu estava a ver agora a série o Crashing do Pete Holmes e consegues perceber um bocado isso, que é no início alguém tem que te fazer isto, as coisas não acontecem se ninguém te der esta mão, e ele lembra-me que ele deu-me essa mão, que existem aqui shows, vens comigo, podes atuar neles. Malta como o Joga, que também me deu a oportunidade de atuar sempre, e depois eu criei um conteúdo com o Joel que se calhar também me permitiu ter algumas visualizações nas redes sociais que ajudam também a que as pessoas te conheçam. Era Feira do Euro primeiro e depois Feira da Liga, eram dois, primeiro era sobre o Euro e depois sobre a Liga Portuguesa. Mas em que eu fazia sempre, durante o episódio, eu fazia um excerto de algo cómico, de um ângulo qualquer engraçado que eu tinha, fazia o corte e colocava nas redes para poder potenciar. Isso é uma coisa que eu acho que, sem dúvida, comediantes do Norte fazem mais, que é, voltando àquela tua ideia de às vezes uma pessoa ter o receio de arriscar. Eu acho que a malta do Norte arrisca muito mais, produz muito mais por iniciativa própria. Aqui, se calhar, em Lisboa, existe aquela cena do o que é que estás a fazer? Ou estás perto de uma agência que te apoia, como uma Kilt, ou quer que seja, ou já estás perto de um grupo de mídia, como uma rádio ou um canal que te dê esse apoio, porque se não for isso é tudo muito localizado, são pequenas coisas. Eu acho que as pessoas no início têm medo, estão à espera
a malta está muito à espera do beat perfeito, não é? Ou do sketch perfeito, ou da série perfeita que vão fazer. E tu, numa fase inicial, é importante que tu produzas coisas e coloques coisas cá fora, mesmo que elas, se calhar, tipo, elas não vão estar perfeitas. Eu agora olho para coisas de há pouco tempo atrás, 2 anos, não é? Basicamente, quando comecei, e penso, tipo, pá, eu não... Porra, eu há pouco tempo fiz uma limpeza no meu canal de YouTube porque fui lá ver, tinha coisas de 2011 e eu... Pois é isso. Não é? Estamos a falar mas na altura tinhas que as colocar, eu acho que faz bem, tipo, acho que não é prejudicial. Não estou arrependido de o ter eu não estou a dizer, assim, tipo, coloquem tudo o que tiverem na net, não é isso que eu estou a dizer, mas é o melhor daquele momento. O que vocês sentirem que é o vosso melhor naquele momento, pá, não tenham problemas de... E a malta cresce e é tranquilo. Voltando, se calhar, só aqui um bocadinho ao Nate Bargatze, até para fechar. Há uma... Não, na boa, isto é suposto... A piada e o comediante é só uma pequena âncora para nós falarmos de comédia. Eu não estou aqui verdadeiramente à procura de fazer um exercício académico sobre os estilos, os recursos estilísticos usados na piada, ok? Nunca é de verdade esse o objetivo do podcast. Mas ele tem, para reforçar um pouquinho aquela tua ideia, que ele parece que cobre temas, entre aspas, banais, mas na verdade ele depois tem sempre o seu ângulo. Eu acho que é um bocadinho isso, mesmo as pessoas estejam agora a começar, porque vão cobrir os temas banais todos, que todos descobrimos quando começamos, mas o importante é descobrir, ok, esta pessoa tem um ângulo diferente, ou tem uma forma de pensar diferente. O Nate Bargatze tem uma sobre o filme do Sexto Sentido, ok? Que é feito, ele diz, portanto, não vou fazer uma piada sobre o filme do Sexto Sentido, é um filme com 20 anos, não é? Mas, portanto... vou ter que o estragar, não é? Portanto, o gajo está morto. E depois a cena engraçada da piada dele é que isto é a história de um gajo que nós sabemos que no final, spoiler alert, ele morre, é uma grande surpresa e ninguém estranhou. Tipo, a mulher dele não fala com ele durante um ano e nós achámos isso mais credível do que o facto de ele estar morto. Eu vi essa piada também. Eu adoro esta piada. Essa piada é genial. Ele tem... eu já reparei que ele em todos os... Eu já vi o The Tennessee Kid, sim, o novo dele, que eu não me lembro do nome agora, mas é o que está na Netflix. É o da Arena. Tens aquilo que ele fazem, tipo, é dos primeiros após Covid a fazer um special, não me recordo o nome. The Average qualquer coisa, Greatest Average American, acho que Exatamente. Esse também, e em todos, ou seja, em todos eles há piadas sobre ele e o casamento dele. E eu acho que isto diz muito sobre o comediante, que é... às vezes, no outro dia dizia-me uma coisa que era estou assim um bocadinho cansado era sobre um comediante específico que do tipo de piada que ele estava a fazer, e eu estava a dizer, aquilo é a vida dele, meu. Pois, claro, é isso. Tipo, o gajo é casado e tem 2 filhos. Claro, tu queres que ele fale sobre o quê? Exato. Tipo, aquilo é a vida do homem. Ele vai falar sobre... As pessoas têm uma ideia de que... eu acho que há uma ideia errada, que é tu deves pegar no assunto mais complexo, e isso é que é giro de se fazer. E eu acho que o contrário é mais giro, que é tipo, tu pegares seja qual for o assunto, o mais complexo ou menos complexo, e fazer daquilo giro. E às vezes é só descreveres exatamente aquilo que sentes sobre aquilo, e vai ser suficiente. E há um fenómeno engraçado, que havia há uns tempos uns memes dessas coisas na internet, que era de estilo comediantes. Não, porque estes gajos, o humorista tem que ser uma voz do ativista, e tem que ser a voz da verdade, e tem que falar de temas complexos, desconstruí-los, e depois esse mesmo comediante naquela noite, estava no outro dia a vir-me nas mamas da minha mulher, não é? Exatamente. Estás a perceber que até não pensemos demasiado, percebes? Eu acho que uma pessoa tem que falar, se achas piada, faz, sobre a tua... Exato, tal e qual. Olha, ainda bem que concordamos sobre isso. Muito bem. Olha, eu quero te agradecer imenso por teres vindo ao podcast. Gostei imenso de falarmos do Nate Bargatze, falar um bocadinho sobre também... Falámos mais, na verdade, sobre comédia e sobre mim do que o Nate Bargatze. Peço desculpa por isso. Não, tudo ótimo, até porque nós, para dizer a verdade, eu não conheço assim tão bem. Nós cruzámos para aí 7 ou 8 vezes e trocamos um par de conversas e fica por aí. Portanto, eu adorei, obrigado por teres vindo, continuado desejo, é o que eu tenho para ti, de sucesso, estás em altas e continuas assim, e vemo-nos por aí a atuar. Igualmente para ti, obrigado. Um abraço. Até à próxima, um abraço. Obrigado.